1 Coríntios 11, versículo 3. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Muito bem, nós vamos orar. Senhor, nesse momento em que abrimos a Tua palavra, nós lembramos para nós mesmos que a Tua palavra é viva e que, ao mesmo tempo que ela é viva, nós não queremos cair na letra, apenas letra, porque a letra mata. Mas nós dependemos totalmente da manifestação do Teu Espírito Santo agora, para que ela se torne vida aos nossos corações. Por isso, abra o nosso entendimento, dá-nos a unção e venha nos impactar com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando você tem uma unha infeccionada, você toma um anti-inflamatório e quando você toma esse anti-inflamatório, você ingere e ele começa um caminho no nosso organismo. O objetivo dele é chegar na corrente sanguínea. Quando ele chega na corrente sanguínea, ele vai para o nosso cérebro. E ali ele encontra os neurônios. Nós temos neurônios transmissores, receptores. Entre estes, nós temos ali uma fenda chamada fenda sináptica, onde ocorrem esses movimentos elétricos, e dentro dos neurônios nós temos uma célula de Schwann, onde há a possibilidade de esse medicamento receber um comando. Nós temos uma infecção no dedão do pé desse indivíduo. Então vá lá e faça o seu trabalho. Falando isso de uma forma bem assim, para que a gente possa entender. Evidentemente que tem todo um processo químico nisso. Mas tudo passa pelo cérebro. Quando você toma uma injeção na veia, que vai diretamente no sangue, o processo é mais rápido, porque chega mais rápido e o comando é acelerado. Ou seja, existe uma conversa que nós ouvimos às vezes, que lá em casa o homem é o cabeça, mas o pescoço é a mulher, então nós comandamos a cabeça. Não é mais ou menos assim? Mas hoje eu quero chamar a atenção dos homens, e vocês homens vão se arrepender por que vieram hoje. Por que eu tinha que ir hoje lá na igreja? Ainda mais se a sua esposa estiver aí. O texto aqui fala sobre 3 lugares em que há uma segurança. Aqui diz assim: eu quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo varão. E o varão, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Então nós temos 3 lugares onde nós podemos ter essa segurança. Em Deus, primeiro plano. Eu não estou falando em ordem decrescente, Deus, Cristo e varão. Eu estou colocando no mesmo patamar, apenas para nós situarmos.
Deus, Cristo, evidentemente, com o Espírito Santo, e o homem, varão, o cabeça. Então, nós vamos andar aqui em alguns textos, para exatamente termos uma compreensão clara do que significa isto, quando nós falamos de família. Família hoje, não família normal, conforme a ciência diz, mas a família funcional. E nessa família funcional, do ponto de vista da palavra, evidentemente, esse varão precisa, antes de qualquer coisa, estar crucificado com Cristo. Esse homem precisa morrer. Esse homem precisa de uma experiência de transformação total. Esse homem precisa crer na sua atração, na sua morte e na sua ressurreição juntamente com Cristo. Por quê? Porque daí ele deixa de viver. Ele aprende com o seu cabeça, que é Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque os seus interesses perdem o sentido, porque ele quer agora o interesse de Cristo, que é o seu cabeça. E, consequentemente, a sua esposa terá o respaldo também de um homem que está correndo em suas veias o desejo de agradar o seu varão, que é Cristo, e, consequentemente, a família será funcional. Né? Quando nós falamos assim, não é que agora o homem, sendo o varão, ele vai fazer o que quer, do jeito que quer, do momento em que deve, ou eu mando e você obedece. Não é nada disso. É aquele que está sujeito a Cristo e, consequentemente, terá aí uma direção em todos os sentidos, tá bom? Partindo disso, que a igreja conhece, evidentemente, por isso de uma forma superficial, nós vamos para Josué capítulo 24, versículo 15, que é o texto que será trabalhado com o ministério de crianças. Hoje ali já está acontecendo a primeira lição, e eles também vão estar trabalhando todo esse mês de março a respeito da família, chegando também no dia 1º de abril com a celebração da ceia, e vai ser um momento muito especial, ok? Josué capítulo 24, versículo 15, eu começo a chamar a atenção aqui então dos homens, tá? Josué reúne todos de Israel, e antes da sua morte, ele deixa esse recado. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cujas terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem. Quem que vai servir ao Senhor? Homens, só os homens agora. Tem um eu aí? Você faz um círculo nesse eu, homem. Porque é incrível como o pai gosta de mandar filho para a igreja, porque o filho precisa. Às vezes o homem manda a esposa com as crianças, vão porque vocês precisam. Essa criança precisa ter um lugar para ir buscar a orientação de Deus. Mas aqui o texto, primeiramente, é o eu homem, varão, o cabeça, o exemplo. Eu, e é uma consequência, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você pegar toda a história de Israel, o rei morreu, quem que assume o lugar? O filho.
Isso vai acontecendo na história. E aqui nós vamos agora começar quando nós chegarmos nesse Josué 24:15 novamente, você vai ter noção, acabou o estudo de hoje. Então vamos lá para Gênesis 1. Gênesis capítulo 1. Espero que não tenha ninguém aqui do movimento feminista, porque nós vamos ter um certo problema. Essa discussão nós podemos fazer lá fora, não vou fazer aqui dentro, tá? Mas alguém aqui vai perceber, mas Deus é machista. Não, Deus não é machista. Mas Deus, ele trata com o seu filho Jesus, seu filho Jesus trata com o homem, o varão, e o varão trata com a sua esposa. Evidentemente, não há problema entre Jesus e o varão homem. Agora, existe um grande problema entre o varão e a esposa. Essa passagem do varão para a mulher é que gera aí toda uma situação. Então, nós vamos lá, homens, prestem atenção. As mulheres agora podem fechar os ouvidos, não tem problema, para não correr o risco de você ficar falando a semana inteira. Lembra? Lembra? Né? Então isso aí não vai ser legal. Tinha um desenho antigamente que tinha um rapazinho que dizia assim, eu te disse, mas eu te disse. Quem se lembra disso, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Preste atenção que aqui tem essa expressão façamos, aqui nós temos a Trindade, né? O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Façamos no plural o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Você vai perceber isso em tudo no universo, a manifestação da Trindade. O homem é corpo, alma e espírito. Enfim, você vai ver um movimento geral sempre dentro desse aspecto da Trindade. Deus em tudo quer dar o exemplo disso, como funciona. Então nós temos aqui o varão, Deus, que é o cabeça do Senhor Jesus Cristo, chegam a essa conclusão, nós vamos fazer agora o varão homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E assim aconteceu. Capítulo 2, nós vamos agora ler os versos 7 e 8, o processo da criação. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Colocou só o varão, a varoa ainda não existia. Capítulo 2, agora, os versículos 15, 16 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tudo isso está sendo transmitido ao homem. A mulher não existe. A partir do verso 18, né, depois de Deus ter feito o rascunho, chamado homem, ele então vai criar a obra-prima, que é a mulher. Versículo 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só.
Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, as aves dos céus e todo o animal do campo, mas para o homem não se achava a adjutora que estivesse como diante dele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma obra-prima chamada mulher e trouxe a Adão. Essa obra-prima não tem na sua Bíblia, não sei se você percebeu, né? E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ok? Quem deixa pai e mãe é o homem. Você sabe que normalmente é a mulher que arrasta aí o homem para a casa do sogro e da sogra, mas o homem tem que ter bem consciência disso, ele vai deixar pai e mãe, tá bom? Resolvido esse assunto, só para ter essa noção de como Deus começa a história, como que nós entramos nessa história, nós vamos perceber agora que, a partir disto, entra o pecado. Esse pecado, de quem é a culpa? Eita. Quem se lembra de Romanos 5,12? Não precisam ir lá. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O que aconteceu aí nessa conversa entre Adão e Eva, que houve uma conversa totalmente distorcida? Olha só, capítulo 3, versículo 1, né, tinha todos os animais ali, mas a serpente aparece. Esta disse a mulher, no versículo 1, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás faz uma pergunta à mulher. A resposta dela foi o seguinte: disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Era essa a mensagem que Deus deu ao homem? Não. O que Deus disse ao homem? Nós lemos. Versículo 16. Toda árvore do jardim comerás livremente. Ok. Mas, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Olha o que a mulher disse. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Que árvore que está no meio do jardim? Da vida. Essa Deus não proibiu de comer. Deus proibiu comer a da ciência do bem e do mal. O que aconteceu nesse meio do caminho? Parece-nos que a comunicação entre homem e mulher é que é o problema. Não sei se você vai identificar isso agora. O seu marido atende o telefone e ele conversa mais ou menos uns 15 minutos no telefone. Aí terminou, ela pergunta, quem era? Fulano. O que ele queria? Ah, isso. Isso o quê? Homem tem dificuldade em comunicação, que é uma coisa absurda. Eu acho que ele pensa que falou, mas ele não falou.
Ele pensa, porque a função do homem aqui no jardim era lavrar e guardar. A serpente entrou, ele não estava lá. Não sei, devia estar pescando. Foi viajar, né? Foi no bar, sei lá, no roda de samba. Ele não estava cuidando dela. Então a serpente entrou, numa boa, fez o que fez, e ela não estava muito bem orientada, porque ela fez aí algo que não era isso que Deus havia dito. Pois bem, o fato é que Romanos 5,12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo. Então, homens, reveja a sua comunicação com a sua esposa. Mas eu não te falei? Não, você não falou nada. Você pensou em me falar e não falou. Mas também não é o nosso assunto, porque nós temos outros textos. Grave isso. Em Adão foi assim. Gênesis 7, versículo 1, nós temos o Senhor Deus falando, não com a esposa de Noé, mas falando com Noé. 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Muito bem. A conversa é com quem? Com Noé. Onde é que estava a esposa dele? Não sei. Os filhos também não sei. Mas o fato é que Deus fala com Noé. Noé, o plano é esse. Ok? Capítulo 8. Versículos 15 e 16, estamos sendo enfáticos em alguns textos, mas acredito que todos conheçam o contexto. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu e a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Muito bem, vamos imaginar aqui, não está na Bíblia, tá? Não está aí. Noé recebe esse recado de Deus, então ele parte com a família para fazer a arca. Eu não sei, não consigo imaginar, queria ser um mosquitinho para chegar naquela época e ver o que está acontecendo com a esposa de Noé. Você está doido, homem? Fazer uma arca, da onde que você tirou essa ideia? Isso é um absurdo. Aonde que vai chover tanto, se nem chuva existia, era um vapor que regava toda a terra? Isso está nos versículos 5 e 6 do capítulo 2 de Gênesis. Eu não sei quanto Noé ouviu, enquanto batia lá e passava o creme, para não entrar água na arca, e depois esse tempo todo na arca, se você vê lá o tempo que ele ficou ali dentro, aqueles animais defecando, aquela coisa nojenta dentro da arca, o quanto que ele ouviu eu não sei, mas Noé foi um homem que ouviu o recado de Deus, colocou o plano em ação, entrou com a sua família na arca, e a sua família foi protegida, como um todo. Eu sempre tenho dito que dentro de igreja existe muita coisa que não é legal, cheira mal também, mas antes na igreja do que fora dela, antes na arca com toda aquela coisa, do que fora dela. Então nós temos aí uma família, Deus fala com o homem leva até as últimas consequências, coloca em prática, o plano funciona, a sua família é protegida. Amém? Homem, você enfrenta alguma dificuldade aí com relação à palavra, quando você quer colocar algumas coisas? Não? Que bom. Ou então ela vai à frente tomando as decisões e você vai atrás, né? Gênesis capítulo 12 agora. Versículos 1, 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela
e da casa de teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, o recado de Deus é para o Adão. Abraão, quem falou Adão aí? Que coisa. Estão mudando tudo. Gente, essa igreja está difícil. Gente. Vocês pensam num pastor mais novo aí, porque senão a coisa vai ficar feia. Capítulo 15, os versos 4 a 6. 15, 4 a 6. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: este não será o herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso como justiça. Quando Deus traz essa promessa a Abraão, o que Sara faz? Ri. Por isso que Isaac é riso. Mas Deus falou que vai ter? Vai ter. Só que nesse meio tempo, o que acontece? Alguém se lembra? Da promessa até o cumprimento, quantos anos se passam? 24 anos. O que Sara faz nesse meio do caminho? Já que, eu já cessei o costume das mulheres, e você já está com essa idade, não vai dar nada mais. Mas Agar está aí, que tal? E Abraão tem um filho, Ismael. E aí nós temos um problema sério até hoje na história, porque ele entra por esse caminho. Quem é o varão? Qual o recado que Deus deu a Abraão? Você será pai, e esse filho é o filho da promessa. Ele aprendeu a lição depois que ele teve que pôr fora da sua casa o seu filho Ismael. Foi um momento doloroso para Abraão. Mas tem mais algo aqui de Abraão que eu quero lembrar à igreja. Gênesis capítulo 22, do 1 ao 3. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Isso. E aqui nós temos agora, a expressão que tem aí na Bíblia é tentou. A outra versão é provou. Deus coloca Abraão à prova. Porque na primeira promessa, que seria a vinda de Isaque, ele titubeou, ouvindo Sara. Agora aqui não tem ele conversando com Sara. Ele não tem falando com ela: eu vou lá, eu vou sacrificar Isaque lá no alto, Deus mandou. Não, ele não tem aqui. Ele simplesmente prepara, organiza. Tanto é que Isaque fala: escuta, está tudo aqui, está tudo em ordem, mas cadê o cordeiro para ser sacrificado? E ele diz então: Deus proverá. Onde fica o nome daquele lugar, Deus proverá.
Quando Isaque é amarrado e ele ergue a faca para imolar o seu filho, aí então Deus diz: agora eu realmente sei que tu crês, não precisa fazer isto. E então tem um cordeiro e o cordeiro é sacrificado. O que nós aprendemos com essa lição? Que quando Deus fala uma palavra, Ele é fiel para cumprir. Homens, existe uma promessa para nós, homens: crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Você vai encontrar em determinados momentos que a sua esposa está com dificuldade nisto, e você deve ficar firme no que está escrito. Estou vendo algumas situações assim, mas Deus disse assim, e nós vamos ficar nisto. Normalmente é o inverso, né? A esposa é que às vezes acaba segurando essa situação. Gênesis capítulo 25, versículo 11, mais um momento aqui da história, em que Deus, sendo cabeça do Senhor Jesus Cristo, fala com agora Isaque. Capítulo 25, verso 11. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laí-Roi. Muito bem, agora Deus começa uma história com quem? Com Isaque. Então, vamos organizando isso na nossa mente. Adão, Noé, Abraão, Isaque. Aqui em Gênesis capítulo 26, agora os versos 1 e 2. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. E, gente, tudo isso aqui é história. Alguém se lembra quem foi ao Egito no período da fome? Abraão. Lá aconteceu uma situação desconfortável que nós não vamos mencionar aqui. Quando aperta o cerco com o filho Isaque, qual é a ideia dele? Vamos para o Egito. Agora Deus fala: não, você não vai para o Egito. Seu pai foi, mas você não vai. Para nós percebermos o quanto o que o pai faz fica na memória do filho. Se o meu pai fez, eu posso fazer. Você não vai voltar ao Egito. O versículo, capítulo 26, o verso 2. Agora, o versículo 28, capítulo 28 eu digo, capítulo 28, os versos 10, 11, 12 e 13. Gênesis 28, do 10 ao 13. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Vamos de novo, para ficar gravado aqui no coração dos homens. Adão, Noé, Abraão, Isaque e agora Jacó. No versículo 13 diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Essa expressão é tão assim impactante.
teu pai. Aí Isaque e agora Jacó. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. Deus deixando aqui uma promessa. Ainda Gênesis, aliás, agora nós vamos pular lá para Êxodo capítulo 3, fazendo um passeio aí hoje, né? Êxodo capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 7. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E, vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Aqui nós vamos parar um pouquinho. E aí Deus chega agora a Moisés. Todo um plano, novamente, de salvação, de restauração, de tirar o povo de Israel do Egito, toda a obra que nós conhecemos que envolve esse trabalho de Moisés. O anjo é enviado pelo Senhor. E aqui nós temos versículo 5, e disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos teus exatores, porque conheci as suas dores. Então Deus vê a realidade, a situação, mas Deus vem em eu vou falar isso aqui com cuidado novamente, as feministas não me levem a mal, mas Deus vem diretamente a Moisés. Você agora estará na responsabilidade disso aqui. Vão aparecer as dificuldades, mas essa obra é sua agora. E ele começa. E tem lá suas situações, várias dificuldades. Até no capítulo de Deuteronômio, agora capítulo 31, o verso 14. Deuteronômio 31, verso 14. E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Isso. Moisés agora chegou o seu tempo, agora nós vamos trabalhar com Josué. Tá bom? Josué capítulo 1. Versículo 1 diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Amém? E aí nós começamos então um novo período, a entrada do povo de Israel. Moisés não presencia isto. Aí nós temos a distribuição da terra, até o momento em que chega o último capítulo do livro de Josué, que é onde nós lemos capítulo 24, versículo 15, nós vamos voltar lá agora. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Muito bem, aqui então começa o nosso estudo hoje. Olha que lindo, né? Quem deixou a carne no forninho hoje está perdido. Estou brincando, nós não vamos delongar, nós só vamos fazer lembrar aqui homens que estão aqui hoje. O seu filho está olhando para você. Todos os gestos, todas as decisões, a sua fala, a sua maneira em que você trata a sua esposa, a voz se altera ou se não altera, toda e qualquer manifestação eles estão olhando. Hoje eu vi algumas pessoas indo numa igreja logo embaixo, próximo onde eu moro, e eu vejo os casais de mão dada. Olha que lindo. Onde eles estão indo? Para a igreja. Já falei aqui para vocês que aquele marido na igreja abria a porta do carro para a esposa. Chegava no sábado, a esposa ia no salão, se arrumava toda. O marido escolhia aquela roupa maravilhosa. E os dois, então, no domingo pela manhã, entreolhavam com um sorriso no rosto. Vamos à igreja. Ele abria o carro, a porta. Ela entrava, fechava a porta. Os dois desciam na igreja de mãos dadas, sorrindo um para o outro. E o filho, observando isso, disse assim: eu gostaria de morar na igreja. Né? Por que, meu filho? Por que será? Né? Na igreja é mais fácil de representar do que durante toda a semana ou durante toda uma vida. E a criança quer os pais naquele momento. O que nós queremos trazer esse mês de março? A família. Pai, homem, marido, se você não for aquele que puxa o trem, às vezes você é empurrado por aquela que quer fazer com que a família seja funcional. Aquela mãe que, quando morre uma senhora, a avó, ela que mantinha aquela família toda unida, porque aquele desejo de proteção, de cuidar, quando ela morre, se dispersam os filhos. E aí nós temos o papel desse pai Adão que deveria puxar, desse pai Noé que puxou, desse pai Abraão que deveria puxar em todos os sentidos, da mesma forma Isaque, Jacó, Moisés, Josué, a ponto que nós chegamos então em Josué e percebemos uma coisa muito preciosa. Primeiramente eu e a minha família é uma consequência. Então vamos imaginar aqui homens, pais. Eu quero que o meu filho aprenda muito mais cedo esta obra da cruz, a qual eu fui ouvir
quando eu estava com 40 anos. Então, antes de você fazer um programa, principalmente no domingo, em que envolve a família e tira o seu filho do vínculo da igreja, pense melhor. Quando eu vejo, por exemplo, essa turma aqui da Banda Redenção, eu não sei, mas talvez já passou por a cabeça de algum pai, eu não sei que tem que ir na igreja agora todo domingo. Pai, agradeça a Deus por ele estar, pelo menos nessa fase, na igreja. A possibilidade de ouvir, nem que seja um pouquinho, da porção da palavra que ele não ouve em casa. É o local onde ele vai ter relacionamentos, porque depois os relacionamentos serão fora desse local. Um relacionamento em grupos. Então, de repente, apenas um mês, faça o teste. Esse mês de março, eu como homem, como chefe da minha casa, eu quero estar na igreja todos os domingos para que os meus filhos tenham a possibilidade, nesse mês, de estarem em contato com a palavra de Deus e com aqueles que também estão em busca dessa palavra. Do que a esposa chega, bem, vamos, bem, pelo menos esse mês, bem, vamos, dá um jeito. Vamos olhar isso de uma forma diferente, né? Senhor, eu e a minha casa estaremos a serviço do Senhor para a honra e glória do teu nome. Amém? Não vou fazer isso para nenhum homem fazer voto aqui, mas considere isto, tá bom?